Seguindo para a questão número 49, o limite quando x tende a zero pela direita de x² vezes 1 mais cosseno x, vezes cosseno ao quadrado de x vezes tangente de x, dividido por eax menos 1 vezes seno à quinta de x é... Do jeito que a nossa função está agora, fica muito difícil trabalhar com ela. A gente tem muitas coisas aqui tendendo a zero, muitas coisas tendendo a 1, então é bom a gente separar quais limites a gente sabe que não vai dar problema nenhum e quais limites que a gente tem que trabalhar mais. Por exemplo, 1 mais cosseno de x, quando o x tende a zero, isso aqui não tem problema nenhum, né? Cosseno de zero é 1, isso aqui vai ser simplesmente 2, né? Mas essas outras funções, a gente pode tentar fazer aparecer algumas daquelas nossos limites trigonométricos para tentar facilitar esse cálculo. A gente já vê aqui algumas funções trigonométricas, então a gente precisa de algumas informações aqui. Primeiro de tudo, a gente sabe quando seno de x sobre x tendendo a zero, isso aqui dá 1. Isso aqui acontece também quando x tende a zero com a tangente de x. Uma coisa muito interessante é que isso também acontece quando você tem o contrário, quando você tem x sobre a tangente de x. E a mesma coisa com o seno. Isso também acontece quando você tem x dividido pelo seno de x. Também tende a 1. Então a gente pode tentar fazer aparecer algumas tangentes e dividir esses x² aqui por alguns dos senos para tentar fazer aparecer esse 1. Primeiro de tudo, vamos sumir com esses cossenos ao quadrado aqui. O que a gente pode fazer? Eu vou omitir por enquanto o limite e só escrever no final. A gente pode, por enquanto, deixar esse x² do jeito que ele está. Vamos separar esse 1 mais cosseno x, simplesmente porque ele não está dando problema nenhum para a gente. Vamos separar também esse 1 sobre e elevado a x menos 1, porque ele está dando problema para a gente. E agora a gente pode dividir esse seno à quinta de x, já que a gente tem cosseno ao quadrado em cima. O que a gente pode fazer? A gente pode separar 3 desses senos à quinta, a gente pode fazer seno ao cubo aqui, deixar esse cosseno ao quadrado no numerador e dividir apenas por seno ao quadrado. Quando eu multiplicar esses dois, me devolve esse seno à quinta, né? Eu só separei aqui em 3 e 2. Por que eu fiz isso? Esse termo aqui é a tangente. No caso, é 1 sobre a tangente, né? A tangente de x é seno dividido por cosseno. Aqui a gente tem 1 sobre isso aqui, né? A gente tem cosseno sobre seno. Então, isso aqui é 1 sobre tangente ao quadrado. E a gente já pode juntar esses senos ao cubo que ficaram para fora aqui com o nosso x². Então, a gente vai ter x² sobre seno ao cubo vezes todo o resto. A gente pode substituir isso aqui por 1 sobre tangente ao quadrado e sobra a tangente no final. A gente pode cortar aqui a tangente que está em cima com uma das tangentes de baixo e fazer mais uma manipulação. A gente tem aqui um seno ao cubo, mas a gente tem um x², tem um x a mais aqui em cima. Mas está vendo que a gente tem uma tangente aqui embaixo também? Esse x que sobrou a gente pode usar com essa tangente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente pode fazer isso aqui. A gente pode tirar 3 deste x, deixar o x separado que sobrou. A gente mantém os senos ao cubo desse lado e a tangente a gente mantém embaixo desse x que sobrou. E a gente mantém o resto. Agora você vê o real motivo de eu ter feito toda essa manipulação. Isso daqui é o limite fundamental. Tá bom que ele está elevado ao cubo. No caso, você teria isso aqui, né? Mas mesmo assim, como o que está aqui dentro vai dar 1, 1 ao cubo, isso aqui tudo vai para 1. Isso aqui tende a 1. Da mesma forma, x sobre tangente de x, como a gente discutiu, isso aqui tende
a 1. 1 mais cosseno de 0, isso aqui é 1 mais 1, né? Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui tende a 2. Sobra apenas esse termo aqui, que está causando problema para a gente. Infelizmente, não tem nenhum x em cima e x embaixo que tende a infinito sobre infinito, ou 0 sobre 0. Então, a gente já vê que isso aqui vai para mais ou menos infinito, vai dar alguma coisa diferente. Como o x está tendendo a 0 pela direita, quando x tende a 0 pela direita, o que acontece com a função exponencial? Eu vou simplesmente já substituir esses limites aqui, tá certo? Vai ser 2, 1 sobre EAX menos 1. No caso, o x aqui, ele está tendendo a 0 pela direita. O gráfico da função exponencial, ele tem mais ou menos essa cara aqui, né? Quando o x tende a 0 pela direita, essa função vai tender a 1 por valores maiores que 1. Então, isso aqui vai ser 2, 1 sobre 1 pela direita, menos 1. Isso aqui é tipo 1, alguma coisa, tá certo? 1, alguma coisa menos 1 vai ser um número muito próximo de 0, porém positivo. Então, esse denominador está tendendo a 0 pela direita. Se o denominador tende a 0 pela direita, isso aqui tem que ir para mais infinito, né? Você está fazendo 1 sobre um valor muito próximo de 0, porém positivo. Tudo aqui ainda é positivo. Esse 2 está do lado de fora é positivo, então isso aqui tudo vai tender a mais infinito, certo? Positivo. Alternativa E.